Então, vamos pensar um pouco sobre metodologias possíveis na prática, né, da criação, né, de filmes de dança. Então, tem vários elementos que são importantes para a gente pensar, né? Então, é bacana a gente pensar que eu venho pesquisando método há um tempo também, e eu gosto de pensar o método como um mapa, né? Se a gente pensar em um mapa, o mapa do metrô, né? Os mapas dos metrôs são ótimos exemplos para isso, porque são pontos, né, que se conectam, que levam a lugares, voltam de lugares, cruzam, né, tem as baldeações, as conexões, existem diversos desenhos possíveis que esse mapa pode ter, cores, formas. Então, eu acho o mapa de metrô um excelente exemplo assim, para a gente pensar. Então, esses elementos, que seriam as estações, né, do metrô, são as várias etapas possíveis que a gente pode fazer. E cada pessoa, né, cada artista vai ter o seu mapa próprio de metodologia. Como ela, que etapas essa pessoa vai escolher, definir para integrar o seu processo de criação, que tempo cada etapa vai ter, né, e como as etapas se relacionam, né? Então, vamos pensar algumas etapas que podem ser realizadas em ordens diferentes também. Então, por exemplo, o treino corporal é um elemento, né, importante, independente se você está realizando um filme de dança ou uma dança, um espetáculo presencial. O treino corporal é sempre muito importante da gente estar mantendo, né, o corpo, né, para manter aqueles exercícios, manter aquele corpo em movimento, né, constantemente. Então, se possível, diariamente, ou se não, enfim, pelo menos 4 ou 5 vezes por semana. Eu acho que aí os artistas da dança é importante se dedicar esse treino, para a gente estar sempre atualizando o nosso movimento, né? Um elemento importante da obra de videodança é a concepção, né, da obra. Então, a concepção da obra, ela pode ou ser realizada antes de começar, né, essa obra, já ter a ideia ali definida, ou essa concepção pode se dar ao longo do processo, né? Então, acho bacana que várias dessas etapas que eu vou falar, elas podem ser definidas antes de começar o treino, a prática, a filmagem, ou pode ser, vai sendo definida ao longo do processo, que é interessante também. O processo que vai criando a ideia, e não a ideia que cria o processo. Então, bom, a concepção é o que é, qual é o tema geral, qual é a ideia, qual é, enfim, a perspectiva daquela história que você vai estar contando, de certa forma. Um outro elemento importante é a escolha do espaço, né? Porque o videodança, o filme de dança, ele se passa, né, ele ocorre em um espaço, né? Tem uma relação intensa com o espaço. Ao contrário da dança presencial, que a gente vai falar mais para frente se der tempo, o espetáculo presencial ele ocorre em um teatro, uma praça, enfim, mas nem sempre há uma relação intensa, né, de criação com esse espaço. Muitas vezes é o local que tinha na cidade, ou eu passei em um festival, o festival proporcionou aquele teatro, enfim. Não necessariamente eu vou ter uma relação de criação com aquele espaço. Já o filme de dança, eu vou filmar em algum local. Então, esse local ele já tem uma relação ali com a concepção, né, da minha obra. Então, é importante um olhar para isso. Que local é esse, né? Ou que locais, né, são esses? Então, quando esse local estiver definido, né, então, realizar visitas, né, ao local, visitas em vários momentos do dia também, porque o sol, a luz natural, ela age no espaço de diferentes formas, né, dependendo do horário, né? Então, a luz natural, se esse filme de dança vai trabalhar só com luz natural, por exemplo, é importante que a gente saiba como a luz se comporta nos diferentes horários, né? E também saber como é o som ambiente, se tem passagem de pessoas no local, como é a arquitetura, etc. E fazer visitas, tirar fotografias, filmar esse local, né? Observar, né? Observar é muito importante, porque a gente, quando vai ver uma tela, depois um resultado final em uma tela plana, a gente vai estar observando essa imagem. Então, um trabalho prévio é a observação desse espaço, inclusive para a questão da fotografia, para a direção de fotografia dessa obra, né? Enfim, quando esses elementos forem definidos, né, então é importante um treino, né, no local. Ou seja, tem duas formas da gente, né, então fazer um filme de dança. Uma é quando a coreografia já está pronta e a gente vai no local e executa, vamos dizer, aquela coreografia. E outra é quando a coreografia ela é criada no local, né, que é o que a gente conhece como site specific ou
local específico, né, em português. Então, a cena é criada a partir da relação com o local, com a arquitetura, com aquele espaço, né, específico. Então, esse treino é importante quando a dança, então, for resultado do local específico, realizar um treino, né, de investigação do movimento naquele local, para entender, criar aquelas relações com a arquitetura, com aquele chão, com aquele sol, com aquele vento, enfim, e como isso vai gerando movimento. E a partir daí vai se gerando, né, núcleos de coreografias, ideias e tudo mais. Nesse processo é importante que haja um treino da câmera também, porque a câmera é um elemento também importante, né? É como a gente vai, de certa forma, captar, expressar aquele movimento através do áudio visual. Então, é bacana realizar também treinos, né, com a câmera. Seja se você estiver fazendo esse videodança sozinha, né, sozinho ou em uma equipe, né? Mesmo se você estiver sozinha, você vai realizar várias funções. E é importante entender a diferença também dessas funções, né? Enfim, então é isso, assim. Então a coreografia ela vai se gerando, né? Vai sendo gerada, e quando essa coreografia está mais ou menos, né, delineada, então a gente entra num processo de ensaio, né? De ensaiar, realizar aquela coreografia várias vezes, e enfim, o que vai se delineando nesse momento? O elemento do roteiro, de novo, o roteiro ele pode ser definido antes de começar ou ao longo do processo, né? Então, qual que seria a diferença entre roteiro e coreografia? A coreografia é a organização, né, do movimento, a organização espacial, a organização corporal do movimento, como vai ser aquela sequência de movimentos. O roteiro é a sequência do todo de uma obra audiovisual, né? Então, assim como a gente tem no cinema o roteiro é a parte escrita ou desenhada de tudo que acontece, tudo que a gente vê na tela, né? Então, como é a câmera, qual é a característica da câmera, do plano, a duração daquele plano, que locação que está sendo filmada, né? Como que é a passagem de uma cena, né? de um plano para outro, e onde que a coreografia vai estar em cada momento, etc. Então, a coreografia está inserida no roteiro, né? Vamos dizer que o roteiro é a coreografia geral da obra de videodança. Então, o roteiro ele pode ser definido antes ou ele pode ser também gerado ao longo do processo. Eu acho muito interessante, eu trabalho bastante assim com obras que vão sendo geradas ao longo do processo. Tem pessoas que trabalham de outra forma, né? Uma ideia, uma imagem gera o processo. Eu acho que o processo ele vai sendo gerado, né, ao longo do tempo, assim. O próprio corpo, ou seja, o tema, a ideia, vem a partir do próprio movimento, né, do próprio corpo, né? Então, enfim, daí o roteiro ele é isso, essa escrita que pode ser escrita em palavra, pode ser um desenho também, né? Quando a gente fala em storyboard em inglês, é o roteiro desenhado, né? Então, bom, então esse processo vai ocorrendo e a gente tem também, enfim, o processo de edição, né? Então, o processo de edição, ou seja, depois de tudo isso, né, que aconteceu, a gente vai editar o material de acordo com o roteiro, de acordo com esse guia que a gente tem para fazer a montagem, né, das cenas. Eu acho bacana também, se existe a possibilidade, né, da gente fazer uma relação com o roteiro, com a edição, de ir e voltar do local de filmagem. Ou seja, às vezes na edição a gente observa que algumas cenas poderiam ter ficado melhores ou novas ideias surgem. Então a gente volta ao local, realiza novas filmagens e volta para a edição. Então a edição é um momento de criação também, né? Inclusive uma metodologia possível, né, de realização de filmes de dança, você faz quase tudo na edição. Então você capta imagens, enfim, de uma coreografia num espaço, etc. E você capta várias imagens e só na edição que você vai fazer um roteiro, vendo aquele retorno em imagem audiovisual, só então que você faria a sequência e faria a montagem. É uma forma possível também. Mas eu acho interessante a gente pensar em todas essas etapas e pensar que o filme de dança ele pode ser resultado de uma complexidade, né, de fatores, né? Enfim, a gente tem a trilha sonora, né? Que pode existir ou não, né? Então, a trilha sonora ela pode ser realizada durante também o processo, né, de criação, com a artista, né, da música ao vivo, ou criando junto com os artistas,
ou também só no fim, né? A gente tem uma obra e a gente exibe essa obra para a artista da música e ela faz uma trilha sonora em cima disso, ou é possível que a pessoa que esteja dirigindo a obra de filme de dança adquira uma trilha sonora já existente para inserir na sua obra, ou enfim, pode ter várias formas possíveis, né? Então é bacana que a gente tenha, então, consciente todas essas possibilidades, né? E a trilha sonora, de novo, a gente pode pensar enquanto um pilar forte da obra, ou seja, sem aquela música, seria totalmente diferente, vamos dizer assim. A obra é um elemento bastante importante, a música, né? Ela direciona o olhar sobre o movimento, ou a gente pode pensar a música, a trilha sonora, como um elemento relacional, como mais um elemento relacional, que ela não seria mais importante do que os outros, né? Então, o espaço, a iluminação, o figurino, a própria coreografia ou os outros artistas em cena são mais um elemento relacional, assim como como a música, né? Enfim, o Jean falou que caiu, não sei se eu estou ao vivo aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que eu tô. Ah, não, eu tô aqui ao vivo. Deixa eu sair daqui então. Bom, então é isso, gente. Quanto tempo deu aqui? Uns minutinhos? Peraí. Acho que foi o Jean que. Tá. Continua ao vivo. Bacana. Então é isso. Então a gente pensar sobre todos esses elementos possíveis, né? Para a gente ganhar a complexidade também das nossas obras, né? Então eu acho que deu tempo, eu falei rapidinho aqui. Eu queria pensar com vocês aquela diferença que eu falei no início, né, em relação a como a gente chega numa definição de videodança, porque o videodança ou filme de dança, ele já existe, né, algumas décadas. Se a gente pensar no início do cinema, né, mais de um século atrás, já tinha captação de imagens de dança. Muitas pessoas entendem isso como o início dos filmes de dança, né? Então já é antigo tanto quanto o cinema como um todo, né? Mas ele vem sendo menos praticado do que outras linguagens audiovisuais. Então, ainda hoje a gente vê debates sobre a definição, né, de videodança, como definir o filme de dança. Então, acho que quando a gente não está conseguindo definir alguma coisa, a gente primeiro se entende a partir do contraste com os outros elementos, ou seja, a gente se entende a partir da oposição, da negação, para então entender a afirmação daquilo que é. Então, por exemplo, vamos pensar no videoarte, né? O videoarte também já é uma linguagem antiga no Brasil, acho que teve mais força algumas décadas atrás, e muitos videodanças que a gente vê atualmente têm bastante essa característica do videoarte, né? Então, o videoarte tem muito essa ideia da colagem, né, de imagens, né? Uma narrativa não linear, né? Tem uma maior liberdade, né, da narrativa, que expressa ali formas, traz um pouco à tona sensações, né, cores, etc. Formas gráficas, né? O videodança, ele pode ter uma característica de videoarte também, né? Mas ele, de qualquer maneira, o que ele diferencia da videoarte? Ele se aprofunda mais, né, nas possibilidades de captação e expressão do movimento, né? Através da câmera, da dança, da coreografia, da composição coreográfica e a composição também audiovisual, né? Então tem um aprofundamento maior no elemento da dança, né? Então, vamos pensar a diferença com os filmes que a gente vê no cinema, os filmes de ficção, né? Os filmes que vêm do teatro. Então, acho bacana a gente fazer esse paralelo para a gente poder aprender também, porque essa modalidade de audiovisual, que são os filmes de ficção, é o que mais tem produção atualmente, é o que mais se desenvolveu, vamos dizer assim, na história, né? Por conta de várias questões. É uma indústria bilionária, enfim, tem um debate sobre isso também. Mas, de qualquer maneira, se desenvolveu bastante. Eu acho bacana, a gente pode aprender coisas com os filmes também, os filmes de ficção. Então, qual que seria a diferença, né? O filme de ficção, ele vai ter raízes no teatro e na literatura, né? Ou seja, os artistas ali que estão realizando os filmes são atores e atrizes. Muitos têm experiências no teatro presencial também, né?
E daí a raiz do teatro é a literatura, né? É a dramaturgia, que é o texto para a cena. A dramaturgia, ela para o cinema, ela chama roteiro, né? Então, que é a parte escrita, é o guia escrito de como se vai dar aquele filme, como vai ocorrer, né? Então, a dança é um pouco diferente. As raízes do filme de dança é o próprio corpo em movimento que a gente vê atualmente. A necessidade, a vontade de filmar aquele corpo em movimento e as possibilidades existentes a partir disso, né? Então, tem raiz um pouco diferente, né? O filme de ficção tem uma raiz forte na palavra escrita e o filme de dança no, vamos dizer, na escrita do corpo, né? Se a gente puder pensar assim. E, bom, o filme de ficção tem um tempo, muitas vezes, a maioria das vezes, tem um tempo e um espaço identificáveis, né? A gente identifica um tempo histórico, identifica o local, né? Tem uma narrativa linear, com início, meio, fim, né? Os filmes de dança podem ter também, mas o que a gente vê atualmente, então, como eu falei, o que a gente mais vê hoje tem uma característica mais de videoarte, né? Mais de colagem, né? Que não é nem bom nem ruim, são só diferenças, né? Possibilidades. De qualquer maneira, eu acho que a gente pode aprofundar, né, também nesses elementos que os filmes de ficção trazem para a gente, né? Como seria realizar, por exemplo, um longa, né? A gente também realiza muito curtas metragens, né? Bacana, a Rosemary falou que tá tudo certo aqui. Então a gente, como seria um média-metragem que hoje tem também, tá tendo mais, né, com o tempo, e como seria um longa-metragem de dança, né? Seria interessante. O que a gente vê que é um pouco parecido com isso seriam os musicais do cinema, né? Que são histórias, tem uma narrativa, etc., linear, tem personagens e tal, e se passam com dança e música, né? Ainda assim, o musical é uma linguagem também específica, já desenvolvida há um tempo, e que, enfim, tem uma característica pomposa, uma coisa um pouco estereotipada, né, de como dançar e cantar. Enfim, eu tenho ideias, assim, vontades de pensar um longa-metragem de dança e como seria contar uma história, com início, meio e fim, com personagens, enfim, e as falas seriam o movimento, justamente, né? Seria essa nossa forma de se comunicar dos artistas da dança, que é, né, o movimento. Como seria uma história contada pelo movimento? Seria bacana, né? E a gente pensar um pouco, né, então, caminhando para finalizar a minha fala, antes da gente abrir para as perguntas, pensar um pouco, então, qual seria a diferença com a dança presencial, né? Então, atualmente, principalmente nesse ano, como já foi dito, a gente viu uma proliferação maior de dança através da tela, seja registros de dança, seja filmes de dança, até por conta da necessidade, né? Ou seja, a necessidade cria a técnica, né? Porque a gente não pode estar presencialmente juntas, então a gente tem uma necessidade de se encontrar, então a gente utiliza a tecnologia para se encontrar de outra forma, né? Então, bom, tanto o filme de dança quanto a dança presencial, eles têm processos diferentes, né, de criação e também de resultado, né? Então, é uma organização diferente das ideias e das práticas, né? Então, quando você tem uma dança presencial, você organiza a cena para se apresentar no mesmo tempo, no mesmo espaço que o público, né? Um videodança, você está criando uma obra audiovisual, é um outro elemento completamente diferente. Você vai ver, então, o videodança, você vai ver uma tela plana, né, que gera a imagem da tridimensionalidade, mas é uma tela plana. Quando a gente está presencialmente com os artistas, né, a gente está vendo as pessoas no mesmo espaço que nós, né? Então, a gente está vendo a tridimensionalidade, né? Enquanto público, a gente está percebendo melhor o que acontece naquele espaço, está ouvindo a respiração das pessoas, percebendo a temperatura daquele ambiente, né? Percebendo a arquitetura onde aquela apresentação está ocorrendo, né? O filme à distância é diferente, a gente está... se for um festival online, onde cada pessoa do público está em um local, o público não está junto no mesmo espaço, ele está disperso pelo planeta, vamos dizer assim. Então, as pessoas não têm a experiência conjunta de estar em público, que é uma experiência interessante também, porque o olhar do público afeta o meu olhar sobre a cena, né? A forma como a pessoa olha, se ela está atenta ou desatenta, também influencia a minha atenção, né, sobre a cena. Então, tudo isso não existe, né, no filme de dança, né? Então, se a gente pensar assim, na dança presencial, né, artista e público compartilham o mesmo tempo, né, ocorre ao vivo ali no mesmo tempo e o mesmo espaço. As pessoas estão no mesmo espaço. No filme de dança, que a gente está vendo uma tela,
não estamos no mesmo espaço. O artista e público estão em espaços, né, diferentes. E, bom, se for ao vivo, estamos compartilhando o mesmo tempo, né? E se for gravado, não, também não compartilhamos o mesmo tempo. Apesar que ao vivo sempre tem um delay, né? Eu vi até mesmo agora que eu estou em duas telas diferentes, tem um delay, um atraso na transmissão. Então, a gente também, de qualquer maneira, não está no mesmo tempo, né? Então, enfim, então pensar essas diferenças. E por isso, a diferença para o registro de dança, que é uma questão também. Então, o registro da dança presencial, ainda que o registro seja em formato audiovisual, ele está registrando, né, uma dança que foi feita para ser apresentada presencialmente, passou por um processo presencial, com objetivo presencial, né? Então, e o videodança, o filme de dança, ele tem um objetivo, né, de organizar aquela dança em formato audiovisual, através de um processo de edição, né, que é completamente diferente da dança presencial. Então, é isso, assim. Então, o que a gente pode pensar através dessas diferenças, né? Bom, acho que a gente pode chegar numa definição bem simples e básica. O filme de dança é uma obra audiovisual onde a dança, né, é uma obra audiovisual onde a dança ela é um elemento principal, um elemento estruturante dessa obra audiovisual. E a partir daí a gente pode pensar várias possibilidades de como fazer esses filmes, né, de dança. Então é isso, gente. Então agradecer, eu falei assim várias coisas para a gente pensar, também deixar para a gente pensar. Se vocês quiserem fazer perguntas, ou se não, a gente tem uns minutinhos para conversar entre nós três também, o que vocês acharem melhor.